Olá, meus amigos. Deixa eu te falar. Eu fui contactada por um querido ex-missionário, ex-missionário que finalmente conheceu a história da igreja e decidiu deixá-la, né? O nome dele é Marcos Gonçalves. Beijo, meu querido. Bom, ele entrou em contato comigo, ele trabalha profissionalmente com... Ele tem um estúdiozinho, eu vou explicar melhor para você no outro vídeo o que ele faz, tá? O trabalho dele. Mas ele entrou em contato comigo querendo me ajudar e ele sugeriu que se a gente colocar no novo canal o nome, como eu queria, né? Sexo, Morte e Dinheiro, ele disse que o YouTube pode me dar problemas, né? Por conta dessas palavras fortes. Sexo e morte, né? Então, ele sugeriu que a gente colocasse um outro nome, tá? Para evitar, né, ter problemas com o YouTube. Então, o nome do novo canal vai ser Outros Tabus, com Vânia Moore, tá bom? Porque você já me conhece, né? Você que acompanha aqui o canal já me conhece pelo nome. E nós vamos estar falando de outros tabus envolvendo esses 3 quesitos, basicamente, tá? Eu prefiro não falar sobre política, porque eu não domino esse assunto, eu realmente não gosto desse assunto. Eu acho que é algo que realmente não vale a pena a gente discutir, porque cada um tem direito à sua própria visão, conceitos, preferências, né? Mas a gente vai manter o foco nesses outros 3 quesitos que eu te apresentei, só que o nome do canal vai ser esse, tá? Outros Tabus com Vânia Moore. E aí vamos ver o que vai dar, né? Vamos manter essa comunidade tão bonita que a gente formou aqui, ainda juntos, né? Tá bom? Então tá. Hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha que, como a maioria das histórias que a gente tem conhecido aqui, é extremamente comum, tá? Presta atenção em como ela se sentiu. Para você que cria os filhos na igreja, como eu criei por um tempo, achando que aquilo realmente é o melhor que você está fazendo por eles, olha só o que ela diz aqui. Oi, Vânia, tudo bem? Acordei agora, estava vendo um vídeo seu. Antes de mais nada, quero agradecer porque foi por meio do seu canal que conheci a verdade e me libertei. Sempre penso em te escrever, mas às vezes me falta coragem ou talvez uma certa dificuldade de saber por onde começar. Eu conheci a igreja aos 11 anos de idade, junto com meus pais. Assistimos às 2 primeiras palestras e ainda me lembro de me sentir um pouco assustada quando os elders me perguntaram se eu gostaria de me juntar aos meus pais no dia do batismo. Ela tinha 11 anos, tá? Pensei que devia ser mesmo uma boa igreja, porque jamais tinha visto meus pais frequentarem outra religião. Então aceitei fazer parte. Entre a primária e o resto da trajetória na igreja, acho que foi a última vez que me senti livre. Toda a minha família se batizou e nos tornamos os membros mais chatos que conheci, sempre fazendo à risca o que nos era ensinado. Olha só essa parte aqui. A igreja libertou o lado mais autoritário dos meus pais, que sempre prezaram pelo diálogo. Agora impunham as regras que lhes eram ensinadas. Crescer como membro da igreja sempre foi um desafio. Eu estava sempre tentando matar a minha individualidade, o que é chamado de vencer o homem natural. Às vezes me sentia mesmo inimiga de Deus, porque nunca consegui me entender com Ele. Nada do que fazia era bom o bastante. Sempre faltava alguma coisa. Eu vi o vídeo sobre bênção patriarcal e durante toda a minha vida ativa na igreja, dos 11 aos 41 anos, 30 anos como membro da igreja, tá? Dos 11 aos 41 anos, me perguntei por que nunca fui merecedora de receber as únicas bênçãos que mais desejei, que eram ser mãe e ter uma família. Por que para mim era tão difícil? Por mais que tentasse, nunca fui digna de tais favores. Eu me sentia cada vez mais inadequada. Se você não conseguiu, é porque não fez tudo o que estava ao seu alcance, dizia minha família. Isso gerou em mim um grande sentimento de inferioridade e baixa autoestima que me atrapalham até hoje. Eu permaneci virgem até os 42 anos de idade.
sempre me esforçando por guardar e ser fiel a todos os convênios que fiz com Deus e sua igreja. A pergunta era por que eu ainda assim não merecia. A resposta era sempre a mesma. Ai, desculpa, me perdi. Mas minha dúvida era, se os homens existem para que tenham alegria, como diz lá no livro de Mórmon, tá? Por que eu me sentia tão triste? Até o dia em que descobri a verdade, a grande causa a que tinha dedicado minha vida era uma grande farsa. Me senti traída, enganada, roubada e tinha tanta raiva. Foram 3 anos intensos desde que saí da igreja. Tirei meu nome e hoje não tenho nenhum vínculo com eles, graças a Deus. Mas ainda tenho problemas de autoaceitação. Foi muito difícil a minha primeira vez. Eu simplesmente não consegui. Sentia muita dor e vergonha. As coisas estão melhorando. Eu estou encontrando meu próprio caminho, meu jeito de conhecer um Deus diferente do que conheci, um que me ame, e tem sido um processo muito gratificante. Quanto à minha família, sempre teremos nossas diferenças, mas hoje lido melhor com eles. É estranho como só depois que eu me tornei uma pecadora, comecei a sentir o puro amor de Cristo. Querida, muito obrigada por você ter resumido tão bem a tua experiência na igreja. A tua história vai acertar em cheio o que muitas pessoas precisam escutar. Então tá, logo no comecinho aqui ela fala que ela sempre quis me escrever, mas falta coragem ou não sabe por onde começar, né? A minha sugestão para você que realmente tem vontade de mandar a tua história, tá? Que realmente tem vontade de conversar a respeito da tua experiência, abre teu coração e vê o que sai, tá bom? Não existe uma regra. A única regra é você ser autêntico, autêntica, vulnerável, mandar a tua história para mim da forma mais sincera e espontânea possível, tá bom? Porque aí a gente consegue sentir o que tá no coração da pessoa, como a nossa querida aqui da história. Ela falou algo muito interessante aqui. Ela disse que a igreja trouxe à tona o lado autoritário dos pais dela. Eles sempre prezavam pelo diálogo. Agora não. Agora eles impunham as regras que aprendiam na igreja. E eu era como os pais dela, tá? Você impõe as regras porque você aprende na igreja como pai ou mãe. Você realmente aprende, tá? Que você tem poder total sobre a vida dos teus filhos. Que se você fizer tudo certinho de acordo com os moldes deles, eles vão seguir o caminho que você escolheu para ele, que na verdade não foi você, foi a igreja. A igreja escolheu o caminho para o teu filho. Vamos falar em filha, porque ela, né, no caso da nossa querida da história, é uma mulher. A tua filha, o caminho que a igreja escolheu para tua filha é a seguinte: carreira, não pensa nisso, vamos deixar isso para lá. A gente não fala nem que não, nem que sim, para os membros acreditarem que eles têm livre-arbítrio para fazerem tudo, né? Então a tua filha, ela vai ser uma moça virtuosa, ela vai ser virgem sim, tá? Meu Deus, ela não vai tocar no corpo dela, ela vai guardar a lei da castidade, vai ser uma moça virtuosa, fofinha, e ela vai se casar no templo mórmon, de preferência com um ex-missionário, mas claro que tem que ser membro da igreja fiel. O cara tem que pagar o dízimo para poder casar no templo, então tem que ser com um membro da igreja fiel, de acordo com o mormonismo, e ela vai casar com ele lá dentro, ela vai fazer convênios com Deus Mórmon. Ela vai fazer pactos com o Deus Mórmon de consagrar o tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pronto, agora ela está presa por um anzol. Claro que todas as bênçãos maravilhosas dependem dela, exclusivamente dela. E se ela não está recebendo as bênçãos, se ela não receber as bênçãos, claro que o problema está com ela. Precisa ter mais fé. Talvez seja porque não tá fazendo a história da família, não tá mandando o nome de pessoas mortas para serem batizadas e receberem os rituais feitos no templo. Deve ser por isso. Deve ser porque ela não tá lendo o livro de Mórmon todos os dias. Quando foi a última vez que você leu o livro de Mórmon capa a capa? Você tá jejuando? Tá pagando uma oferta de jejum generosa? Ai, meu Deus! Que loucura! Que loucura!
E você vai se sentir muito provavelmente na tua trajetória como membro da igreja, em algum momento da tua vida, você vai se sentir como ela. Ou seja, que tudo que ela fazia nunca era bom o bastante. Tá sempre faltando alguma coisa. Porque enquanto você tiver esse sentimento de que tá sempre faltando alguma coisa, você vai continuar suando a camisa para garantir que a corporação continue faturando. Quando foi a última vez que você falou do evangelho para um amigo ou amiga? Quando foi a última vez que você deu um livro de Mórmon de presente para um amigo ou amiga? Não é Bíblia, não é a Bíblia, não é Jesus Cristo, é o livro de Mórmon, é Joseph Smith. Jesus Cristo é secundário, né? Depois a gente fala sobre ele, mas primeiro o livro de Mórmon que foi traduzido por Joseph Smith, né? O livro mais correto da face da Terra. Então, então você fica lá dentro. E você você aceita todos os chamados, dá almoço para os missionários, limpa a capela de graça, dá carona para membros novos, para pesquisadores. Você tira dinheiro do teu bolso para fazer uma atividade bacana, porque a ala não tem dinheiro suficiente. E por aí vai. A tua sexualidade, ela é completamente oprimida na igreja. E eu falo por experiência própria, porque eu cresci lá. Você não toca no teu corpo, você não conhece o teu corpo sexualmente, você não sabe o que te dá prazer, você não tem a menor ideia. Até porque você nem chega nesse ponto. Porque é pecado só pensar em sexo. Só tocar nos teus órgãos sexuais já é pecado se for para te dar prazer. Então você se desconecta sexualmente do teu corpo, porque é assim que o Deus Mórmon quer que você seja. Ele quer que você coloque a igreja dele como centro da tua vida, não as tuas necessidades, não a tua identidade própria, como ela diz aqui. Não, eles te entregam a identidade que eles precisam que você viva e agora vai ser assim. Porque se você viver a tua própria identidade, você é uma inimiga de Deus. Meu Deus, isso é uma afirmação muito forte, mas eles te fazem acreditar nisso. Então a nossa querida da história, ela se desconectou completamente do corpo dela, sexualmente falando. Como você só pode ter relações sexuais depois do casamento, de preferência no templo, né? Lógico, no templo Mórmon. Então ela nunca teve uma relação sexual até os 41 anos de idade. A autoestima dela foi caindo, ela recebeu a bênção patriarcal dela, que é um monte de balela que o patriarca fala lá para as pessoas, né? E aquelas bênçãos não estavam se cumprindo. Sabe por quê, querida? Porque aquelas bênçãos não foram dadas a você por Deus. Foram dadas a você por um homem que trabalha para a igreja e acredita que está trabalhando para Deus. Os patriarcas acreditam, claro que eles acreditam que estão trabalhando para Deus. Agora eu posso te assegurar que eu, uma mulher, sem ter o sacerdócio, sem ser membro da igreja, sem ter porcaria nenhuma a ver com nada disso, se você sentar aqui na minha frente ou colocar as mãos sobre a tua cabeça, eu vou te falar coisas maravilhosas sobre a tua vida. Porque qualquer pessoa pode fazer isso. Se realmente sentir amor, sentir empatia pela pessoa e desejar o bem para ela, qualquer pessoa pode colocar as mãos na cabeça de outra e falar palavras lindas. Faça uma experiência na tua casa, porque Deus não vai se ofender com isso, não. Você vai estar fazendo uma coisa boa e veja a experiência que você vai ter, seja você quem for, seja a idade que você tiver. Você não precisa de sacerdócio, sabe por quê? Porque nenhum homem na igreja tem um sacerdócio, o poder e a autoridade de Deus para agir em nome dele. Isso foi uma mentira inventada por Joseph Smith. Tá? Então, faz uma experiência, acho que seria bacana. Escreve, e talvez você fale coisas muito mais bonitas do que estão na tua própria bênção patriarcal. Ai, meu Deus. Então, querida, eu sei que é difícil, mas procura te lembrar que aquelas bênçãos que estão na tua bênção patriarcal não vieram de Deus, vieram de um homem comum, tá? Mas é claro que isso mexeu com a tua autoestima. E você sexualmente ficou oprimida e reprimida e os anos foram se passando e o teu cérebro aceitou a tua condição de não ter uma vida sexual ativa, porque afinal de contas você não casou no templo. E nem casou, né, como você fala aqui, porque você estava procurando um fiel portador do sacerdócio bem fofinho para casar, né? E aí você deixou passar todos aqueles homens maravilhosos que cruzaram o teu caminho ao longo dos anos, porque eles não eram membros da igreja. Talvez você nem saiba desses homens porque você nem olhava. Não eram membros da igreja, não eram tão bons quanto os mormons, né? Os membros da igreja estão aqui, os homens do mundo estão aqui. Então a gente nem olha pra eles. Eu era assim também, tá?
Aos 42 anos, eu acho, né, de idade, você teve a tua primeira relação sexual. E foi desconfortável, você sentiu dor e você sentiu vergonha. Claro que você sentiu vergonha e dor, porque tudo aquilo que foi plantado no teu cérebro criou raízes muito fortes. E você muito provavelmente desenvolveu uma condição chamada vaginismo, que é quando o teu cérebro manda mensagem para o teu corpo dizendo, não, isso aqui você não pode fazer. Isso aqui é pecado, isso é sujo, isso é abominável, seja lá qual for o vocabulário que você queira usar, o teu cérebro manda mensagem dizendo que aquilo você não pode fazer. Automaticamente, a musculatura da tua vagina, ela se contrai. E é por isso que você vai sentir dor, você não consegue relaxar. Essa condição é chamada vaginismo, é uma condição puramente psicológica. A minha sugestão para você é: vai viver a tua vida sexual do jeito que você quiser viver, do jeito que você decidir viver, tá? Busca a ajuda de um profissional qualificado. No teu caso, eu procuraria uma terapeuta sexual. Eu digo mulher porque você vai se sentir mais à vontade em conversar com uma mulher sobre esse assunto. Procura uma terapeuta sexual, não é qualquer terapeuta. E explica para ela a tua experiência. Ela está acostumadíssima. Terapeutas sexuais, um dos casos mais comuns que eles recebem, pelo que eu escutei de Natasha Helfer Parker, que é uma terapeuta sexual ex-mormon, ela disse que os casos mais comuns que ela recebe são bloqueios sexuais criados por religiões. Isso é muito sério, porque a sexualidade humana é uma parte essencial da nossa vida, é uma parte bonita, todos nós precisamos, faz bem pra gente, né? Então você vai precisar de ajuda profissional para te livrar desses dogmas o quanto antes e você desfrutar de uma vida sexual saudável do teu jeito. Você não deve satisfações da tua vida para ninguém, e isso inclui a sexualidade. Você falou uma coisa muito engraçada, não, muito interessante aqui no final. Você disse, é estranho como só depois que me tornei uma pecadora, comecei a sentir o puro amor de Cristo. Porque Jesus Cristo não veio oferecendo aquelas leis maravilhosas para aquelas pessoas que já acham que têm a verdade, para aquelas pessoas que acham que estão aqui. Ele falou lá no Novo Testamento, não precisam de médicos os sãos, mas os enfermos. Ele veio para os pecadores, ele veio para pessoas como eu e você, que falam para ele, tá, eu sou assim, essa é a minha natureza, então eu não posso ser assim, a minha sexualidade foi criada por Deus. Como assim eu não posso, eu não tenho permissão para me descobrir como mulher? Como assim? Jesus Cristo veio para te acalmar e falar, tá tudo bem. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei, né? Então continua nessa busca por um Deus de amor, um Deus de aceitação, um Deus de empatia, porque o Deus mormon não tem nenhuma dessas qualidades. Ele destrói a vida das pessoas. De muitas delas. Eu não vou dizer de todas, porque tem muitas que se identificam com aquele Deus de amor condicional e tá tudo bem. Mas as que não se identificam com ele, as que não conseguem se tornar um robô, um androide, porque é isso que você precisa para ser um membro da igreja bem-sucedido, e de novo eu tô falando por experiência própria, pessoas autênticas e vulneráveis como você não se dão bem com aquele Deus mormon, não. Então vai buscar o verdadeiro Deus do cristianismo e vamos ser felizes, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.